mais ou menos na fase 2 da Marvel, mais ou menos quando estava na fase 2 do universo cinematográfico da Marvel, quando estava passando Guardiões da Galáxia, e a gente já sabia que ia ter Capitão América Guerra Civil, eu ficava tentando imaginar o futuro dos universos dos filmes depois da Guerra Infinita, depois do Thanos, depois das joias. E uma história que eu sempre achei muito interessante, que eu acho que devia ser adaptada, é o Aniquilação. A Aniquilação é uma história em quadrinhos que divide a sua história em 4 protagonistas distintos. Você vai assistindo as histórias, lendo as histórias, aliás, e você não sabe que elas vão se juntar. Você se pergunta por que eu estou lendo um capítulo sobre tal personagem, depois sobre tal personagem, eventos completamente distintos, e de repente, próximo das últimas edições, elas estão começando a se sobrepor, né? E hoje em dia você sente que a Marvel tem esse problema de fazer histórias terem conexão. Você fala, caramba, tem esse mini apocalipse aqui no filme do Shang-Chi, que o mundo vai ser destruído. Tem esse mini apocalipse nos filmes dos Celestiais, que o mundo vai ser destruído. Você tem esse mini apocalipse aqui. Mas você não tem realmente eventos que estão sendo concomitantes, que estão migrando cada vez mais para algo acontecer, né? E parecer orgânico. E esse tipo de história seria muito bom pra Marvel hoje em dia. Eu acho que seria muito bom ver uma história que você começa vendo filme A, filme B, filme C e filme D. E aí no filme 2, esses eventos estão começando a fazer clique, 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 clique. E aí no filme 3, você já conseguir ter uma aniquilação e acabar conectando tudo. Qual que é a história da aniquilação? Resumindo aí, sem muitos spoilers, né? Eu não vou contar muitos eventos, espero que vocês possam ler. Mas você tem então o Aniquilador, que ele é o imperador da zona negativa, né? A zona negativa é uma... Imagina que você tem o nosso espaço conhecido, os planetas, Via Láctea, buracos negros e tudo mais. E uma cópia exata desse universo conhecido é a zona negativa. Tudo dentro da nossa dimensão, não é outra dimensão, tá? Não é multiversal nem nada. Não é outro tempo, nem outra possibilidade, é só uma cópia exata do nosso mundo conhecido, mais ou menos do mesmo tamanho, talvez até um pouco maior. Essa zona desconhecida a gente chama de zona negativa. E tem um vilão do Quarteto Fantástico chamado Aniquilador, que domina essa zona negativa inteira. Então imagina se nosso universo tivesse um único dominante. É o que acontece lá. E ele está invadindo com todo o exército da zona negativa o nosso universo conhecido e destruindo planetas como se não fosse nada. E você tem 4 protagonistas, né? O Surfista Prateado, que ainda não foi introduzido nos cinemas, mas não é difícil de explicar. O Ronan, o Acusador. Esse eu gostaria de saber como é que ele voltou, mas a gente pode contar essa história pré-Marvel atual, eu não teria problema. O Super Skrull e o Nova, da Tropa Nova. Você percebe que os 4 personagens, 3 deles são controversos, né? O Surfista, o Super Skrull e o Ronan, eles são figuras vistas como meio que caras maus. E o Nova é uma espécie de lanterna verde, né? Ele tem vários deles, Tropa Nova. Não são apenas Zandarianos, são várias raças já. Zandar é o planeta principal, mas tem vários lanterna verde de tudo que é lugar. E eles são abastecidos por uma única bateria. Quando o planeta deles é destruído na história, isso é um pouco spoiler, mas não é tão importante. É meio que é só um prólogo, né, da história. O planeta deles é destruído. E essa bateria, para não morrer, essa bateria que abastece toda a Tropa Nova, encontra um único Nova vivo e direciona todo o poder dela para esse indivíduo, que se torna o Supernova, né? Então temos esses 4 personagens: Super Skrull, Supernova, Surfista e Ronan. E as histórias deles então concomitam para destruir o Aniquilador. Esse tipo de história eu acho que seria bom para o universo Marvel por vários motivos. Por causa disso que eu mencionei, que você conseguiria contar a história deles separadamente, seria orgânico juntar para um único evento e aparecer natural, e a história seria muito interessante de se mostrar. 2, porque os personagens, a maioria já está estabelecida no universo Marvel, todo mundo já conhece o Ronan, os Skrulls, já conhece os Novas, e botar o Galactus, Thanos, Drax na brincadeira não seria difícil. E o terceiro motivo pelo qual... Até explicaria porque, por exemplo, o Drax odeia o Thanos, né? Por exemplo. E o terceiro motivo é porque envolve seres que geralmente a gente não vê entrar em ação no universo Marvel, né? Por exemplo, você tem Caos, Ordem, Tenebros, Égide, Galactus, Ego, Celestiais, o Vigia, Eternidade e tudo mais, a Morte. E geralmente esses personagens só falam e nunca mostram porque que eles são
entidades tão poderosas. Até mesmo Thanos, né? E que a morte rejeita. Ele ama a morte rejeita ele. Então, obviamente, ele não pode morrer, porque a morte não aceita ficar junto com ele. E nesse quadrinho, muitos desses entram em ação, porque imagina, o universo está sendo destruído, a história toda é sobre o fim do universo, né? Então, todos os seres que a gente costuma achar que não vão se meter, eles têm que se interferir, porque eles também são seres vivos, eles também existem, né? A não existência é má para todo mundo, né? Então, por muitos deles entrarem em ação, agora entra na área de spoilers, se vocês quiserem evitar, a gente tem a derrota do Galactus, a morte do Thanos, você tem Tenebros e Edge sendo completamente vencidos, né? O próprio Aniquilador. Então você tem uma interferência de diversos deles. E justamente por isso eu acho que é um momento único nos filmes da Marvel, podendo finalmente tocar nesses seres que são considerados tão abissais, tão incríveis. E não de maneira assim, humanizar, que nem os filmes estão fazendo, fazer uma coisa pequena, né? Estão transformando muito dessas entidades cósmicas em coisa pouca e mostrar de maneira estrondosa, algo colossal, né? De uma magnitude gigantesca. A história é muito boa, vale a pena ser contada, eu acho que valeria a pena. Comenta aí embaixo outras histórias que vocês conhecem dos quadrinhos que estão gritando para serem adaptados. Se vocês falarem aí, talvez eu leia e faça um vídeo sobre, conte e veja o que eu achei, se eu acho que seria legal, se eu acho que não daria certo, o que eu acho delas. Eu pretendo pegar outras histórias em quadrinhos que eu acho que deveria ter filme e contar também. Obrigado por acompanhar aqui, eu encerro por aqui. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.